a gente vai te agradecer e quem sabe a gente paga uma ida para você dar à lua num daqueles foguetes de empresa norte-americana, inclusive do Musk, né, que você gosta. Sei que você entende de educação e gostaria de ver você falar mais sobre a situação do país nesse aspecto. Aborde nuances entre o setor público e o setor privado e talvez deixe seus 2 centavos nesse debate. Oi, Soraya, deixa eu te falar um negócio. Vou começar por essa coisa da diferença da educação pública para a educação privada. Então, vamos ter claro. A educação pública, ela segue regras nacionais. Por exemplo, ela tem que seguir orientações e metas do Plano Nacional de Educação. Ela segue regras da LDB. É muito mais definida do que a iniciativa privada, que teoricamente também teria que seguir essas leis federais. Mas, como nós sabemos, você nos sistemas privados, você não tem uma unidade muito clara, né, por ser confessional ou ser empresarial, sistema S e tal, então você tem controle do MEC, mas ele é mais fluido, além dos lobbies, né, que esses setores fazem junto aos governos e principalmente ao parlamento. Eles têm mais liberdade, então a primeira questão é essa. O setor público, ele tem uma certa unidade em função das leis, e das metas definidas nacionalmente, mais unidade do que o setor privado. Agora, qual que é o problema da educação pública no Brasil? É que ela, por vários fatores, daqui a pouco eu posso falar um deles, ela copia a educação básica, em especial, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos dizem que a educação básica deles é a pior da América. Se você tem dúvida, vá atrás de um documento da década de 80 chamado Uma Nação em Risco, em que os Estados Unidos dizem isso. Eles fazem uma pesquisa nacional, falam: "Ah, está muito longe, 80, 40 anos atrás, tal". Bom, então vá atrás do livro da Diana Ravitch, que foi a principal assessora do Bush, por exemplo, e do Clinton na educação. E ela que implantou uma coisa parecida com o IDEB, mais premiação de escola e professor que chegasse à meta do IDEB deles. O livro diz: erramos feio, deu tudo errado. Os alunos aprenderam a fazer teste sem desenvolver inteligência. Era tudo aula de reforço. E isso memorizava, mas não desenvolvia inteligência. E o mundo atual, você sabe, é cheio de questões novas que na escola a gente não aprende. Mas a gente aprende quando a gente desenvolve a inteligência. Quando a gente desenvolve, inclusive, a capacidade do aluno entender metodologias para criar respostas para questões novas, né. Então nós temos um problema aqui no Brasil da educação pública, que ela segue orientações que vêm através das fundações empresariais e tenta engolir o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, vendendo pacotinhos que têm essa concepção de padronização do que o aluno, tem que ser, de metas que ele tem que atingir, de notas, sem estudá-lo, e vem tudo dos Estados Unidos. E aí tem que dar errado. Então essa é a primeira questão. A questão da escola privada é o seguinte: a escola privada, como eu disse, ela tem vários centros de elaboração. Escolas confessionais, ela se baseia nas orientações gerais das leis, mas ela foca muito numa concepção, de um lado, da sua crença, e aí eles fazem um anexo, né, trabalho pastoral, eles criam departamentos, ações dos alunos, estão retidos, né, mas eles também têm uma concepção de educação. Aí é um pouco mais heterogêneo, né. Nós temos redes, né, que são mais focadas na meta, como eu tinha falado, uma visão mais objetiva, com novas tecnologias ou numa embalagem mais bonita, né. Nós temos, redes privadas que têm uma combinação entre aula presencial e o que eles chamam de autonomia do aluno, que são ensino remoto, através de leitura de plataformas e assim por diante, né. E o que a gente encontra em muitas redes, nós somos consultores, eu mesmo, de muitas redes particulares, é que o que é louco é que é uma verdadeira torre de Babel dentro da mesma rede. A concepção pedagógica da educação infantil, às vezes é piagetiana, e do ensino médio é do Skinner, é da teoria comportamental, que é a oposição ao que o Piaget falou. E fica parecendo tudo bacana, porque o que o pai quer mesmo
que o aluno seja enquadrado dentro daquele padrão que ele acredita ser bom, né. E tem várias redes que não, são mais progressistas. Então nós estamos falando de um saco de gato. Esse pessoal tem pouco a dizer sobre educação pública, porque nem eles mesmos se acertam. É isso, Soraya. O que você acha sobre o aceno que o Lula fez ao MST? Vana, deixa eu te dizer o seguinte, o Lula sempre acenou para o MST, né. O problema é que veja a palavra que você usa. O que que é acenar? Eu estou no carro, vejo um pessoal me cumprimentando, eu aceno. Eu cumprimentei? Eu dei um beijinho neles? A gente conversou no bar, tomou um café? Não, é um aceno. É isso que é aceno. O que a gente tinha na tradição do PT não era aceno. O que a gente tinha era uma tomada de decisão com os movimentos sociais. Aí isso significa processo decisório, significa que eu tenho, toda uma metodologia de como que eu tomo decisão, não é que eu me elimino, eu tenho minha proposta, mas eu escuto e converso com o outro lado que eu quero atrair, é mais do que aceno. Nesse caso, eu estou discutindo e conversando, e fazendo primeiro um diagnóstico comum, e depois eu tento tirar soluções. Eu temo que esse tal aceno tenha a ver com a queda de popularidade do governo. Porque se você pensar bem, vários analistas, eu sou um deles, né, inclusive recentemente, deram entrevistas na grande imprensa, saiu um destaque, eu dei uma entrevista para o portal UOL, que saiu um destaque no UOL, nós estamos falando o seguinte: ó, a única saída para o Lula voltar a ter popularidade é se ele for para a esquerda. O João Santana, que já foi, marqueteiro, né, do próprio Lula, falou agora numa entrevista recentemente a mesma coisa. A única saída do Lula retomar a popularidade é se ele voltar para a esquerda. Não precisa ser muito, mas um pouco. Por quê? Porque os acordos que ele está fazendo à direita são acordos que levam o governo a fazer aquilo que o eleitor não queria quando votou no Lula. Ou seja, se é para fazer o que o agronegócio que apoiou o Bolsonaro queria, para que então votar no Lula? Ou seja, é muito claro a gente entender que é muito importante que o governo escute as urnas. Então não pode ser só aceno. Ele tem que ser, na verdade, uma concepção estratégica de governo que dê unidade e que ele entenda quais são os parceiros que ele tem e o que que ele vai fazer com esses parceiros. Parceiro é parça, né, não é aceno. Deixa eu contar só uma historinha no final aqui, quando eu falo ter que ouvir as urnas. O Instituto Polis, que é um dos institutos mais interessantes que nós temos de discussão de política pública no Brasil, na sede em São Paulo, no centro de São Paulo, foi muito tempo, acho que continua sendo dirigido pelo Silvio Catiabava, né. Teve uma época que ele fez estudos, acho que no final dos anos 80, ele fez estudos sobre gestões petistas inovadoras. E eu, fui um dos consultores na época que foi a campo fazer pesquisa. Eu fiz um levantamento de São João do Triunfo, saiu no livrinho, e eu fiz também um levantamento, de Vila Velha, que foi um governo tampão, porque até então a ditadura militar proibia de ter eleição em alguns municípios que eles chamavam de área de segurança nacional. E com a abertura, cai essa legislação e você tem uma eleição de um prefeito durante 2 anos e a partir daí ele se alinhou, com o restante das eleições municipais. E Vila Velha é esse caso, e ganha um candidato, muito interessante por sinal, do PT, que governa durante 2 anos e não se reelegeu. E no final eu fiz a entrevista com ele, colhi dados e tal, e no final da entrevista com ele eu pergunto: "Por que que você não se reelegeu?" Ele falou: "Pois é, Rodolfo, porque eu não vi a urna". Eu falei: "Mas o que que é isso?" Ele falou: "Não, você sabe o que que é? Eu ganhei a eleição, só que teve mais voto num raio de mosquito, pernilongo. Eu devia ter me tocado de que a urna estava falando que o grande problema da cidade, tanto que teve mais voto do que eu, embora fosse voto nulo, era o problema de esgoto a céu aberto, que tinha mosca, mosquito. E eu resolvi fazer gestão participativa, que era a grande discussão do PT na época. Perdi a eleição. Ou seja, um cara que entra numa eleição, se ele ganha, a primeira coisa que ele tem que ler é o que a urna estava dizendo para ele, o que a eleição falou.
E eu acho que o Lula não pode só acenar. Ele tem que saber que, de certa maneira, direto ou indiretamente, o eleitor falou para ele governar também com o MST e com os agricultores que produzem alimento para o Brasil. Gente, se você gostou e está gostando do Fala Rudar, vai lá nos nossos canais no YouTube, no Instagram, esse que você está vendo que eu não sei qual é, o Spotify, e se inscreva, clica no sininho para ser notificado, divulga isso ao máximo e principalmente para o Fala Rudar continuar existindo, para vocês não me calarem, manda pergunta. Manda pergunta pelo chat desses canais, pelo nosso WhatsApp, que sempre aparece aqui. Às vezes o pessoal me boicota só para eu ficar com o dedo no ar, mas ele teria que aparecer. E aí, manda pergunta, qualquer pergunta. "Rudá, por que que o Corinthians você continua, sendo corintiano?" Pode perguntar o que você quiser, né. Que isso é que alimenta o Fala Rudá. Falou? Até. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.